Instituto Auler, um espaço de conhecimento e autoconhecimento. Eu me chamo Tatiana Auler e estou aqui para bater um papo com você. Bom, esse vídeo está sendo gravado ao vivo, se você estiver assistindo agora, né, ele no YouTube, e quiser participar do programa ao vivo, toda segunda e quinta-feira eu faço uma live no Instagram, @Instituto Auler, e lá a gente pode bater esse papo, você pode fazer perguntas e tudo mais, tá? Então vamos seguindo. Hoje o nosso tema é ansiedade, um tema que está super na moda, né? Se a gente puder falar assim. O tema da moda é ansiedade. Estou ansioso, sou ansioso, né? Saudade, Luísa querida. Então, estou ansioso, sou ansioso. Existe a possibilidade de não ter ansiedade, né? Existe a possibilidade de não ser ansioso ou só ser ansioso? São muitas perguntas que a gente se faz, né? Principalmente quando a gente não tem uma teoria por trás, né? Um estudo por trás para entender exatamente o que é a ansiedade e como ela impacta na nossa vida, né? Também no corpo físico, no pensamento e tudo mais. Então, eu vou falar um pouquinho, dar uma introdução para vocês sobre o que é a ansiedade, mas também quero passar alguns exercícios para ajudar vocês no dia a dia a vencer. Eu não acho que seja esse mal, mas muitas pessoas nomeiam assim, né? Vencer o mal da ansiedade, porque a ansiedade ela é muito boa. Eu já vou explicar o porquê, tá? A questão da ansiedade é a intensidade dela, mas a ansiedade em si, ela não é ruim, não. Ela não faz mal a ninguém, tá? Então, começando, depois eu vou passar uns exercícios, a gente vai fazer a nossa meditação de sempre, de toda segunda-feira, e nessa meditação, que é a meditação do Mindfulness, eu vou conduzindo vocês numa estrutura psíquica, para aí sim vocês entenderem o que é trabalhar objetivamente essa transformação do pensamento, tá? Glória, querida, bem-vinda. Então, vamos lá. Vou começar falando sobre o que é a ansiedade e como que ela atua no nosso sistema, tá? A ansiedade, ela é uma emoção, né? Como todas as outras emoções que existem na gente, no nosso cérebro, não tem como não ter ansiedade. Se a gente pensar em todos os animais, né? Assim, que estão aí, né? Que tem um cérebro que funciona e componente químico que a gente nomeia como ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela vai te proteger de alguma ameaça, por exemplo, né? Se você imagina que você fosse um bichinho que está no meio da selva e você precisa ter a ansiedade porque ela ativa um certo movimento, até mesmo medo, né? Normalmente quem tem ansiedade está muito preso no medo. E esse medo que um predador vem, olha só a tradução que eu vou fazer disso nos dias de hoje, tá? Se você é um veado, né? E você está ali no meio da natureza e você tem a ansiedade, essa ansiedade ela vai ser o seu estado de alerta para você fugir de algum leão que está querendo te pegar, né? Se você não tem ansiedade, se esse veado ele não tem ansiedade, o que acontece? Ele vai estar lá relaxadão, né, pastando no movimento dele e ele não vai ter esse sistema de alerta ativado a ponto de se proteger desse leão, do predador, né? Só que o que acontece? Nós temos não é o mesmo cérebro, tá, gente? Mas é o mesmo modelo de funcionamento quando se trata das emoções primitivas, que tem a ver com a raiva, com o medo, a ansiedade, né? Essas emoções mais básicas que a gente conhece bem no nosso dia a dia. Boa noite, Júlio, Cris, bem-vindos. Tânia, querida, bem-vinda também. Então, o que acontece? Quando a gente era um animal e era, né, nesse modelo que eu estou falando, né, e a gente estava lá na natureza, essa ansiedade servia pra caramba para proteger a gente desse predador. Mas e agora? Quem são os predadores? Quais são os predadores, né? Porque a ansiedade, se ela tem a função de nos proteger e a gente não tem um predador literalmente em volta da gente, o que acontece? Se eu estou na selva e eu tenho um predador, quando esse predador se afasta, a minha ansiedade acaba, ela diminui. Quando ele aparece, a minha ansiedade aumenta. Vou traduzir isso por pensamento. Você não tem um predador, né? A não ser que você esteja, sei lá, no meio de um assalto ou algum perigo ali real, né? Mas se você não tem um predador, o seu pensamento, ele fica eternamente no medo. Ou seja, nessa sensação
que eu posso dizer assim, mais ativado, né, de que alguma coisa de ruim pode acontecer, que seria, no caso, essa função do nosso cérebro de proteger a gente de um predador. Então, o problema nosso, né, em relação à ansiedade é o pensamento. Né? A diferença nossa, a diferença que a gente tem em relação aos animais é que eles não pensam, eles agem simplesmente por instinto, né? A gente não, a gente pensa. Então, pensar, por um lado, leva a gente longe, por outro lado, leva a gente para os buracos da vida, né? Que aí dá um problemaço no final das contas. Aí, como resolver esse lugar do pensamento? E será que a ansiedade é boa ou a ansiedade é ruim? A ansiedade, como a gente já viu no tempo histórico, né, ela nos protege, então, portanto, ela é boa. E ela nos motiva também. Se a gente pensar hoje numa pessoa ansiosa, ela é agitada, né? Então, ela tem um movimento, ela quer fazer um movimento, ela quer que alguma coisa aconteça. Tem uma energia ali que funciona, você até sente, né, a energia da pessoa mais ansiosa, que ela funciona de uma maneira mais agitada. Agora, o extremo disso, da ansiedade, perdão, ele pode até paralisar a pessoa. Isso não significa que a pessoa vai estar calma. Isso significa que ela vai ter um comportamento que a gente chama de comportamento evitativo, que seria pelo medo dela sofrer, né? Aqueles fantasmas, né, que estão no pensamento, que são os predadores que ficam rondando nos pensamentos, né? Pelo medo que ela tem de sofrer, ela vai evitando muitas coisas na vida, evitando fazer um monte de coisas na vida, né? Até mesmo se relacionar, trocar de trabalho se quiser, né? Fazer uma viagem, um monte de coisas que a pessoa, ter uma conversa, né? Um monte de coisas que a pessoa pode começar a evitar por conta do medo que ela sente, ou seja, relacionado à ansiedade. Então, a gente tem a função natural da ansiedade, que é proteger a gente, né, de um perigo e fazer com que a gente crie um movimento, uma energia, né, que ativa a gente para crescer e fazer aquilo que a gente quiser. Mas se essa função, se essa ansiedade, ela estiver com uma intensidade muito alta, ela pode começar, sabe quando a gente anda e começa a tropeçar nos próprios pés, né, nas próprias pernas? Ela pode começar a trazer uns comportamentos disfuncionais. Tá, ótimo, né? Mas como saber quando eu estou nesse limite, né? Um limite saudável, um limite que já passou para um lugar que não faz tão bem, né? A gente entende, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente entende esses comportamentos disfuncionais como transtorno. Se você ouviu falar em transtorno de ansiedade, né, tem um transtorno de ansiedade generalizada, que seria uma questão até mesmo física, que a pessoa começa a sentir palpitação no coração, sudorese, né, tontura, mal-estar, enjoo. Tudo isso pode ser uma crise de ansiedade que a pessoa tem. E aí a gente está falando de um limiar muito, né, assim, muito ativado, com uma ansiedade muito intensa. Então, nesse lugar, é um lugar que a gente pode entender que cria um transtorno na vida da pessoa. Ou seja, ela começa a fisicamente ficar comprometida por conta do excesso de ansiedade e não conseguir funcionar na sua vida de uma maneira que seja equilibrada e tranquila, né? Ou evitando ou atropelando todo o processo. Agora, se você vive, né, a sua vida, ela funciona, você faz as coisas, né, e tudo mais, mas continua com esse excesso do pensamento, ou seja, a sua ansiedade, ela ainda, né, no pensamento, ela ainda te traz um desconforto, pode ser que não tanto quanto um transtorno de ansiedade generalizada, mas ela te deixa desconfortável emocionalmente, sabe? Você acorda com aqueles pensamentos disfuncionais, aquela sensação ruim, uma angústia, um aperto no peito e não sabe o que fazer com isso. Então, é uma ansiedade ainda com uma intensidade alta, tá? Mas não é uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizado, tá? Tem essa diferença. Então, a gente está como
como se a gente estivesse assim, aumentando o volume da ansiedade, e ela quimicamente ela está ali no seu corpo, né, atuando de uma maneira tão intensa. O que é ansiedade, né? E quais são os níveis da ansiedade? Eu vou passar uns exercícios para a gente poder, para vocês poderem no dia a dia colocar em prática, né? E vencer esse lugar da intensidade da ansiedade que não é bom para ninguém. Então, eu estava falando que um transtorno de ansiedade generalizada é aquele que chega no corpo físico, que faz com que a pessoa evite na vida dela fazer certas coisas, até mesmo às vezes sair de casa, né? Falar em público, conversar com as pessoas, aparecer de alguma maneira, né? Tudo isso pode estar dentro desse transtorno da ansiedade generalizada. Assim, é um transtorno. Lembra dessa palavra? Transtorno. Então, é só você pensar assim: nossa, minha ansiedade está me impedindo de que eu faça algumas coisas na minha vida, né? Eu estou começando a evitar muitas coisas, eu estou sentindo muito no meu corpo físico, uma sensação que não está boa, meu coração acelera, né? Eu tenho uma sudorese, às vezes meu intestino não está legal, tontura, tudo isso é sintoma de uma crise de ansiedade, tá? Então, o que pode acontecer? O que talvez seria bom que você fizesse nesse momento? Procurasse um psicólogo e pode até ser que esse psicólogo te oriente a procurar um psiquiatra. Agora, procura um psicólogo primeiro antes do psiquiatra. Por quê? Tá? Porque, às vezes, assim, a gente resolve o pensamento, né? O psicólogo ele pode te dar uma ajuda ali, alguma técnica que você vai compreender melhor o que está acontecendo com você e não necessariamente você precisa entrar na medicação, a não ser que você esteja ali com uma crise de pânico, né? Alguma coisa que é muito maior. Mas se for um desconforto emocional, vai para o psicólogo, né? Antes de tentar entrar com uma medicação. Não quer dizer que a psiquiatria não funcione, pelo contrário, eu indico quando eu percebo que precisa ir, porque a química do cérebro está muito alterada. Eu mesmo indico, olha, procure um psiquiatra porque a gente precisa da ajuda da medicação para dar uma baixada no nível da ansiedade, porque está um transtorno muito grande na vida da pessoa e ela não está conseguindo, enfim, funcionar, né? As coisas não estão acontecendo e a vida dela está completamente comprometida, tá? Mas isso assim num estágio muito avançado. A Dani perguntou, e a falta de concentração pode ser excesso de ansiedade? Sim, vou falar sobre isso quando eu falar de pensamento. A Ana, sim, ando evitando tudo na minha... ando evitando tudo. Minha vontade é deitar e ficar quietinha. Então, está respondida a sua pergunta, Ana. Nesse momento, quando você começa a evitar tudo, o primeiro passo, né? Para mim, fazer terapia, na verdade, é um grande processo de autoconhecimento muito bonito, né? Mas quando a gente tem uma crise de ansiedade, qualquer coisa assim, o ideal é que, de fato, você vá buscar uma ajuda, tá? Vamos lá. Então, a gente está indo da ansiedade mais, né? Aquela que compromete mais, até a moderada, que é aquela sensação de desconforto emocional no dia a dia. Você acorda e já vem aquele turbilhão de pensamento. Pode ser que você não consiga, como a Dani mencionou, se concentrar, né? Fazer as suas coisas, e você pula de uma tarefa para outra, de um lugar para o outro. Não consegue nem ouvir as pessoas ao seu redor, né? E aí, o que acontece é que, de fato, essa ansiedade, ela pode fazer com que você crie comportamentos disfuncionais e esses comportamentos acabam atrapalhando você no dia a dia, nas suas relações e nas suas execuções, tá? Nesse momento, vou te responder, Ana. Nesse momento, o que é legal assim, você poder fazer, né? Observar bastante os seus pensamentos, qual é a qualidade dos seus pensamentos. E aí eu vou para uma ansiedade, eu vou falar sobre isso também, mas eu quero ir primeiro na ideia da escala da ansiedade. E aí eu vou numa ansiedade que ela é uma ansiedade natural, né, do dia a dia, ela é uma ansiedade funcional, ou seja, ela é boa, ela funciona, né, é uma ansiedade que te protege, né, uma ansiedade bacana que todos nós devemos ter. Como é que eu posso identificar essa ansiedade que é saudável?
Quando eu percebo que existe um evento concreto, não é mais o predador, como eu falei, na ideia dos animais, né? Que eles sentem uma ansiedade e o medo por conta de um predador que faz com que eles se protejam e saiam correndo, mas quando aquele predador vai embora, eles se acalmam. Trazendo isso para o nosso dia a dia, por exemplo, se eu tenho uma reunião, uma live, né? Porque aqui acaba que eu já estou tão acostumada a fazer essa live que a gente vai na emoção meio que se habituando. Mas no início, o meu coração acelerava, né? Eu falava, nossa, eu vou entrar ao vivo e vou falar para as pessoas, tal, né? O coração dá uma acelerada, depois se acostuma. Mas no processo, depois que o evento acaba, então antes do evento acontecer, tem-se uma certa ansiedade, mas depois que o evento acaba, a tendência é aquilo baixar e tá tudo certo. Ou durante o evento, né? Então você fica tensa, meio ansiosa que você vai falar em público, ou vai conversar com alguém, né? Ou vai, sei lá, fazer uma viagem, tem aquela ansiedade que é uma ansiedade boa, não é ruim, e ela vai te trazer esse movimento, mas logo depois ela deve acabar, né? Acabar no sentido de diminuir, de você não ficar pensando sobre aquilo, né? Daquilo não te sobrecarregar. Desse evento que acontece, traz uma ansiedade e depois ela vai embora. Ah, Tati, mas pode ser que eu tenha um evento concreto na minha vida, mas tenha junto com isso uma ansiedade muito forte. Pode ser sim, mas é comum que quando, né, uma pessoa que tem um evento tem uma ansiedade muito forte, que ela já tenha um padrão de ansiedade um pouco acima da média, né, com uma intensidade maior, independente de um evento ou não. Já é um modelo de funcionamento, tá? Então, a gente pode mensurar dessa maneira. Tem um evento, eu me senti ansiosa com aquele evento específico, nossa, né, uma semana, 15 dias, né, na prévia daquele evento, tá tudo bem, normal. Passou o evento, ou no dia do evento, ai, que bom, né? Tô relaxada, tô tranquila. Agora, não tem nada em específico e eu acordo ansioso, vivo ansioso, agitado, né? Angustiado, tem uma ansiedade com uma intensidade um pouco mais elevada. E a ansiedade generalizada, que é aquela que eu começo a evitar muitas coisas. Evitar algumas coisas é natural, mas evitar muitas coisas e eu tenho uma sensação no corpo físico muito forte, tá? Vou aproveitar aqui, no dia 18 e 19, quem quiser participar, eu vou dar uma aula fechada, gratuita, no Zoom, não vai ser aqui no Instagram. E para isso vocês precisam pegar o link, tá? Me manda um direct, quem quiser participar, porque tem um limite, no Zoom tem um limite de pessoas. Então, dia 18 e 19, que cai no final de semana, eu vou fazer 2 encontros para a gente falar só sobre ansiedade. É um tempo bem maior, vocês vão precisar aí estar, né, mais livres, né, liberados para assistir essa aula. E eu vou passar mais exercícios, vou ter um tempo maior do que aqui no Instagram com vocês, tá? E agora eu vou falar sobre os pensamentos. Ana, você colocou aqui, e quando você não tem como ir ao psicólogo? Ana, olha, eu não sei onde você mora, mas aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, existem lugares que têm atendimento social e que tem psicólogos. Eu mesma conheço vários psicólogos que conhecem lugares ou atendem lugares que têm atendimento social. Normalmente isso está vinculado às universidades, tá? Não sei onde você mora, mas normalmente as universidades. Então, tem como. Outra coisa é buscar lives que tenham a ver com autoconhecimento, meditar, né? Fazer um movimento em relação a esse autocuidado, esse autoamor, né? Esse amor próprio. E eu acho maravilhoso quando você já se predispõe a isso, tá? A Ivone colocou a meditação tem me ajudado bastante. E a Ana colocou, você é ótima, conhece bem o que fala. Ô, querida, gratidão. Eu me dedico bastante a isso, você não sabe como. Estudo muito para passar o conhecimento certo para vocês, tá? Então vamos lá. E tem alguém aqui no Zoom? Quem está no Zoom? Olha, querida, você está no Zoom. Não tinha te visto. Então vamos lá, gente. Vocês estão me ouvindo? A Ana falou que travou aqui. Vocês estão me ouvindo ou é só para a Ana que travou?
Me digam aí para eu continuar no Instagram. Tânia tá me ouvindo aqui no Zoom, né, querida? Tá ouvindo? Então tá bom. Então talvez tenha sido da Ana. Ana, espero que você volte. Então vamos lá. O que retroalimenta a ansiedade, né? Porque imagina assim que a ansiedade, assim como a emoção, né? Todas as outras emoções, até mesmo a alegria, né? As boas emoções que a gente tem, elas são retroalimentadas pelo nosso pensamento e pelos estímulos que a gente tem ao nosso redor. Então, assim, é óbvio que se eu estou sendo exposta, né, a algum estímulo que me cause essa ansiedade, sei lá, vou colocar um exemplo. Se eu tenho que ir trabalhar, não é o meu caso, mas assim, se eu tenho que sair de casa todo dia, trabalhar e passar por um lugar muito perigoso, é natural que quando eu passo por ali, eu vou sentir uma ansiedade maior, que é o tal do medo do predador. Agora, isso não significa, né, que a ansiedade ela vai surgir só com esses estímulos pontuais. Porque você pode ter, por exemplo, vou colocar no ambiente profissional, tá? Depois eu posso até falar da quarentena e tudo mais. Você pode ter uma ansiedade com um estímulo muito ruim para você no seu ambiente profissional. Isso às vezes acontece, né? Aquele chefe ou eu ia falar aquele amigo, mas não é amigo, aquele coleguinha, né? Aquele coleguinha bem legal, né? Aquela pessoa ou aquela tarefa ou aquela intensidade de trabalho que vem como é que é o nome do termo que eu falei? Um estímulo, né? Que vem para você de uma pressão tão grande que se você não souber lidar com a pressão, provavelmente você vai entrar nesse lugar da ansiedade e vai se bagunçar nos seus pensamentos. Mas aí a gente está falando de um fator externo, né? Que está ali te trazendo te estimulando a essa ansiedade o tempo inteiro. Então, tem alguns ambientes, por exemplo, que você pode perceber, alguns núcleos, ou de amizade, ou de trabalho, ou locais, né, que você está bem, está tudo certo, está tudo funcionando, mas aí você vai para aquele lugar e começa toda a ansiedade, né? E o que isso quer dizer? Que a gente precisa estar muito atenta nesse estímulo, né? Nesse ambiente ao nosso redor. Então, será que esse ambiente que eu vivo é um ambiente saudável ou ele é um ambiente tóxico, né? Será que é saudável ou é um ambiente tóxico? É importante a gente prestar bastante atenção nisso, né? Porque eu olhando ao meu redor, eu posso, o que é um pensamento, um modelo de pensamento da ansiedade, é essa generalização, né? Colocar medo, derrubar a fileira do dominó, né? Que é colocar muitos medos em tudo, né? Mas quando eu olho para o concreto, nem está tão ruim assim. Mas eu posso olhar ao meu redor e, nossa, ter essa sensação de que realmente esse ambiente é muito tóxico, né? E aí, quando eu saio desse ambiente, a tensão, ela alivia. Então, é importante a gente prestar atenção se é uma ansiedade estimulada por algo externo, que quando eu saio daquilo, ufa, né, melhora, ou esse é, né, uma ansiedade que fica dentro de mim, independente dos estímulos que eu tenha ao meu redor, tá? A Ana colocou, e quando você não sabe o motivo da ansiedade, já acorda com palpitações. Vou falar sobre isso agora, tá? Essa ansiedade, ela já é uma ansiedade considerada com uma intensidade maior, né? E eu não tenho como te responder o que seria, né? Mas eu posso te dizer que a química no seu corpo ela já está mais alterada. Então, de fato, Ana, seria legal você procurar um apoio, uma ajuda, alguém que pudesse olhar para isso com você de uma maneira mais aproximada, tá? A Maria colocou, tive que adiar o casamento, adiar a obra do novo apartamento, adiar mudança, tudo isso causou ansiedade, mas acho que é normal pela situação. Então, esse é o outro ponto, tá? Para a gente falar sobre esses pensamentos em relação ao estímulo externo e uma ansiedade que é esse movimento produzido independente do estímulo.
vou pegar a sua deixa aí, tá, Luísa? O que acontece, né? A ansiedade, ela tem a ver com uma necessidade de controle também, tá? Então, logo, quem tem medo tenta controlar. Isso é natural, né? É claro que a gente tem que ter um mínimo de controle sobre a nossa vida, porque senão fica aquela vida que vai acontecendo de qualquer jeito e a gente não sabe nem para onde vai, nem de onde vem. Não é uma vida muito boa de se levar, porque senão ela vai para lugar nenhum. Né? Então, minimamente, a gente precisa ter o controle da nossa vida, ter uma certa rotina, não é engessar na rotina, né? Mas ter uma previsão do que você quer fazer, um propósito, um objetivo. Quando você tem essa ideia da continuidade, né? O que eu quero fazer? Quais são os meus projetos, né? Qual é o meu propósito, né? Qual é o meu objetivo? O que eu estou fazendo? Qual é o movimento que eu estou gerando na minha vida, as coisas que eu construo na minha vida e o que eu quero com isso traz uma paz, uma sensação de uma paz, e a ansiedade ela se torna muito gostosa de se viver, né? Porque ela vai te levando para essa empolgação, para esse movimento. Aí veio uma pandemia, né, Luísa? E fala assim, ó, aliás, eu tive que adiar o casamento? Opa! Fiquei agora pensando, hein? Tem tanto tempo que a gente não se fala. Então, eu vi aqui, eu tive que adiar o casamento, a obra do apartamento, adiar a mudança, tudo isso por causa da pandemia, né? Eu estou imaginando que seja, tá? O que acontece? Saiu do controle. Saiu do nosso controle. Essa pandemia é como se alguém pegasse o controle da mão de todo mundo, né, da vida de todo mundo, e falasse assim, olha, agora acabou, quem controla sou eu, não é mais você, né? É claro que isso é uma fantasia, porque a gente pode controlar a nossa vida. Eu criei vários projetos novos por conta dessa história da pandemia, né? E... Ai, Luísa, parabéns! Ter essa intimidade com a Luísa. A Luísa já foi paciente minha, depois, né, seguiu o processo. E eu fico muito feliz com esse resultado, queridas. A gente sabe, né? Muito bom. Então, essa retirada do controle, né, que a pandemia, né, fez com a gente, se você não tem plano A, B e C, né, se você não cria uma alternativa, você fica com a sensação de estar parada, né, paralisou. E aí, quando você paralisa, a ansiedade ela vem, né, porque a ansiedade, o que ela quer? Ela quer movimento, ela quer te levar para uma ação. Só que o pensamento, olha só que loucura! A ansiedade ela quer te levar para uma ação. Mas o pensamento fica, ah, não, mas e se eu fizer isso? E se der errado? E se acontecer isso? E ai, meu Deus, o pensamento bloqueia. É como se ele criasse, me veio uma imagem interessante, porque eu penso sobre o pensamento como se eles fossem várias pessoinhas, né, na minha cabeça, né, falando, tá meio tagarelando. De vez em quando eu mando uns calar a boca. Cala a boca, fica quieto, forçar. Mas esses pensamentos, se eles são pensamentos bloqueadores, né, ou cerceadores, por conta de tentar estar evitando alguma coisa que seja ruim, né, um medo, alguma coisa assim, é como se eles estivessem lado a lado de braços, sabe, quando dá os braços, tipo segurança, né, fazendo aquela barreira que impede o movimento natural da ansiedade, que é construir algo que seja bacana, né, que tenha um objetivo legal e que tenha esse movimento. E aí dá a tal da crise da ansiedade. Então, assim, como seria criar alternativas? Aí vocês teriam que ver dentro de cada projeto, né, o que vocês estão vivendo, que foi interrompido aí por conta do sistema, enfim, tudo mais, e começar a pensar quais são as alternativas, ainda que não tenha nada para fazer com esse projeto em si, cria um outro, né? Cria alguma outra coisa para poder dar fluxo para essa ansiedade, porque isso é importante, né? Dar esse movimento para a ansiedade. Então vamos lá, né? O que retroalimenta a ansiedade é o pensamento. O que isso quer dizer? Imagina que a ansiedade é como uma Roldana? É o nome? Acho que é Roldana, né?
Aquele negócio que as pessoas... Eu imaginei aquelas bicicletas, ou um pedal, né, que você vai fazendo um movimento, e quanto mais movimento, mais tração você dá, mais rápido a bicicleta anda, né? E aí, mais intensidade ela tem na velocidade dela. Assim funciona a nossa emoção, né? Então, eu tenho uma química emocional que é estimulada por, sei lá, por qualquer coisa, né? Ou então eu começo a construir pensamentos, gerar pensamentos que me fazem sentir, né, essa sensação desconfortável de ansiedade. Ao invés de eu meditar, acalmar os meus pensamentos, né, ficar mais leve, ficar mais tranquila, o que eu faço? Eu começo a pensar mais, né? Aí eu fico, ai meu Deus, não, porque eu tenho que parar de pensar. Esse pensamento é ótimo, né? O pensamento de que tem que parar de pensar nisso. Não para nunca, né? Porque eu tenho que parar de pensar nisso, que eu não quero mais pensar nisso, que eu fico pensando nisso toda hora. O que está acontecendo? Você está retroalimentando essa história, né? Então você vai acabar não conseguindo sair do fluxo da ansiedade. Então, que funciona em relação ao pensamento ansioso? Né? Primeiro você tem que identificar por onde estão passeando esses pensamentos, porque a tendência é generalizar, né? Teve um dia, uma vez, que alguém chegou no meu consultório, no caso era o medo, né? A ideia era do medo, e falou assim, ai, Tati, eu tô com medo. Eu falei, tá com medo de quê? De tudo. Eu falei, mas tá com medo de mim? A pessoa falou, não, de você não. Eu falei, então não é de tudo, né? Tá com medo de que esse teto caia na nossa cabeça? Não. Então não é de tudo. Tá com medo de perder seu emprego? Não. Então não é de tudo. Existe um medo específico que a gente precisa identificar. Que medo é esse, né? Onde mora a sua ansiedade? E aí um exercício, estou passando alguns exercícios, né, enquanto eu falo, e vocês podem me fazer perguntas, tá? A Sueli escreveu, uma rotina de exercícios ajuda muito. Sim, e na quinta-feira eu vou fazer uma live com uma personal, uma professora de educação física que é maravilhosa, e que ela vai explicar para a gente por que a rotina de exercício fisiologicamente ajuda a gente a diminuir a ansiedade, tá? E melhorar o nosso humor. Então vamos lá, né? A caminhada, a Ana está falando, né? Enquanto eu caminho, estou bem. Muito bom, é isso mesmo. Caminhar é o melhor exercício para o cérebro, gente. É impressionante. Caminhar é o melhor exercício para o cérebro. Assim, você mexe com um monte de coisa, é ótimo. Então vamos lá, né? Para trabalhar essa ideia do pensamento. Eu preciso saber aonde mora o meu pensamento ansioso. Não adianta você ficar com a ideia de que é tudo, né? Ah, eu estou com medo de tudo, porque senão você não vai conseguir cuidar desses predadores, tá? Eu estou falando predador por conta da ideia inicial, para quem chegou depois, de que os animais eles têm a função da ansiedade para se protegerem dos predadores, eles meterem o pé e saírem correndo. Mas como nós não temos um predador, podemos ter um assaltante, um maluco, sei lá, alguma coisa assim, a ideia é que a gente fique com um monte de predador na cabeça que não sai nunca, né? Então a gente precisa se liberar desse predador. Então o que acontece? Gente, estou falando há tanto tempo que eu nem sei se vai rolar a meditação hoje, senão o Instagram vai... Me digam aí, vocês preferem fazer a meditação ou que eu continue falando sobre ansiedade, passando os exercícios assim? Eu posso fazer a meditação na semana que vem também. Vê aí, me fala aí o que vocês acham, tá? Então, o que acontece? O pensamento da ansiedade, imagina que você está tirando como se ele fosse uma pessoa, tá? E você está tirando ele de dentro de você e colocando ele na sua frente. E aí você vai bater um papo com a sua ansiedade, né? Você vai sentar com ela, chamar ela na chincha e vai bater um papo com a sua ansiedade. Você vai olhar para a sua ansiedade e vai perguntar para ela, me conta, né? Você tem medo de quê? O que você está tentando evitar na sua vida, né? Então, olha só, evitar. Tá bom, vou continuar falando. Então, olha, se deixar, eu continuo falando muito, hein? Olha o problema. Depois eu medito sozinha, depois vocês meditem, tá? Por favor. Combinado, né? Vocês vão meditar depois, né? Para poder abaixar o fluxo aí, que senão fica muito intenso. Então eu vou personificar a ansiedade. E eu vou olhar para a ansiedade e vou fazer a seguinte pergunta para ela.
o que você está tentando evitar, né? Então, eu personifico a ansiedade, ou seja, a ansiedade ela é um pensamento ansioso que está aí rondando na minha cabeça, né? Que é uma função natural do nosso sistema. A ansiedade é uma emoção que você jamais vai deixar de ter, né? E eu espero que não deixe de ter, porque ela ajude muito, mas se ela está te atrapalhando, você precisa bater um papo com ela, né? Então, tira essa ansiedade, personifica. Faz igual aquele cara do filme, gente, não vou lembrar o nome, sou muito ruim nisso. O filme que ele desenha uma bola, ele desenha um rosto numa bola, que ele está perdido numa ilha. Não lembro nem o nome do ator, nem o nome da bola lá. Como é que era o nome, gente? Alguém me lembra aí, por favor? Então, imagina, pode até desenhar, se você quiser, numa folha de papel, para ilustrar bastante, e eu estou falando sério, eu faço isso no consultório com os meus pacientes. Então, eu desenho e falo, vamos desenhar aqui a sua ansiedade, vamos bater um papo com ela. O que você está tentando evitar? E aí, o que vai acontecer? O náufrago, obrigada. O que você vai... Tom Hanks, isso aí. Imagina que a bola é a sua ansiedade. O que você vai fazer para trabalhar esse pensamento ansioso? Você vai perguntar para a sua ansiedade, já que a gente está personificando a ansiedade. Wilson, é verdade! Ai, Dani, lembrei. É bom que cada um deu uma informação. Você vai perguntar para a sua ansiedade por setores. Você precisa separar a sua vida por setores para entender, em primeiro lugar, aonde mora a sua ansiedade. Então, estou aqui com a minha ansiedade e eu vou perguntar para ela, onde você mora, né? Aonde que existe essa razão de você existir? Você está na área profissional e aí você sente, né? Assim, calma aí, na área profissional tem um medo, tem um pensamento que passa por ali. Ele mora na área profissional? Não, não mora na área profissional, beleza. Ele mora no campo afetivo, né? Mora no campo afetivo, tá bom, beleza. Ele mora no campo da saúde, porque, por exemplo, agora a gente está tendo muitos relatos de pessoas com crise de ansiedade por conta do medo da morte, né? Do medo de ser contaminado e tudo mais. Imagina as pessoas que tinham toque, né? Que não podiam, que ficavam o tempo inteiro já higienizando a mão para não ter nenhum tipo de bactéria. Como essas pessoas não estão? Se não tiver um tratamento adequado, está bem complicado, né? Então, eu posso perguntar, setorizando a minha vida. A ansiedade, lembrem bem, né? A gente está personificando a ansiedade. Então, personificando a ansiedade. Ansiedade, me conta, onde é que você mora? Onde é que passam os seus pensamentos? Ele está na vida profissional e você vai esquecer todo o resto da sua vida, relação familiar, tudo. E você vai pensar apenas na sua vida profissional. Percebe se ele está ali. Uma outra dica que eu posso dar, caso você ache que está em tudo, né? É você fazer uma certa pontuação. De 0 a 10, 10 é, nossa, meu pensamento da ansiedade mora 100% aqui. E 0 seria, não, nada, que é quase impossível ser 0, né? Mas assim, seria nada. Você pode anotar, em relação ao meu trabalho, eu tenho uma ansiedade nível 3. Aí você vai para o outro setor da sua vida, né? Em relação ao meu relacionamento, ao campo afetivo, a minha ansiedade é nível, sei lá, 7, 8, não importa. Não pode ser 7 ou 8, tá? Assim, percebam o número certinho. Em relação ao corpo físico, à saúde, minha ansiedade é X, tá? E aí, olha que interessante, eu espero que vocês estejam com um caderninho aí na mão, mas tá gravado também, vai ficar no YouTube. E quem chegou agora, dia 18 e 19 de julho, eu vou estar vou fazer um final de semana do encontro, um encontro que é o programa de autoconhecimento voltado para a ansiedade, é um encontro gratuito. Se vocês quiserem participar, é só mandar um direct, tá? Ele tem vaga limitada porque vai acontecer no Zoom e não no Instagram. Então, vamos lá. Se eu olho, né, eu estou falando de uma ansiedade que é aquela moderada, tá? Aquela ansiedade mais, né, ativa, chegou no corpo físico, obviamente você também pode fazer isso, mas nesse ponto já o ideal é que você procure uma ajuda
para já, até corpo físico, né? Coração acelerado, palpitações e tudo mais. Então, eu vou separar minhas perguntas que eu vou fazer, né, para a ansiedade, que a gente está personificando, por setores da minha vida. Depois que eu for nesses setores, eu vou conseguir identificar aonde mora a minha ansiedade, né? Onde é que de fato ela está. Ela tem a ver com o financeiro, ela tem a ver com a estética, ela tem a ver com o relacionamento íntimo, ela tem a ver com o medo da perda, com a saúde, ela está onde, né? Vamos entender isso. Tá, entendi, né? Nomeei ela, e agora o que eu faço com isso? Aí você vai fazer uma listinha da qualidade dos seus pensamentos. O que você pensa sobre isso, né? Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo de ficar sem dinheiro, eu tenho medo de ir para a rua, eu tenho medo de um monte de medo, tá? Isso quer dizer que vai resolver a sua ansiedade? Olha, resolver eu acho difícil, mas só o fato de você identificar, você já começa a pegar ali o volante, né? O leme na sua mão. Então já ajuda bastante. Não é só o fato de identificar, já ajuda. Então, quando você identifica, você tem um domínio sobre os seus pensamentos, né? E aí, naturalmente, essa identificação vai fazendo com que você se torne menos ansioso. Qual é o próximo passo? Né? Você objetivar esses pensamentos, trazendo a consciência de como você pode solucioná-los. O que seria solucionar? Então, por exemplo, eu tenho, deixa eu ver, profissionalmente, né? Eu tenho medo que me demitam do meu trabalho porque eu não sou boa o suficiente. Bom, então, se eu identifiquei que o meu medo é porque eu não sou boa o suficiente, o que eu posso fazer para ser boa o suficiente? Né? Eu estou entendendo que eu não estou sendo boa. Então, o que eu posso fazer para aprimorar o meu conhecimento? Né? Vamos supor que você não esteja fazendo nada. Ou no relacionamento, ou falar em público, por exemplo. Né? Estou muito ansiosa porque eu vou ter que dar uma palestra e não consigo falar em público. Tá bom. Então, eu vou fazer. O que eu posso fazer? Eu posso procurar um profissional da psicologia, eu posso procurar uma pessoa que trabalhe com oratória, eu posso procurar alguns apoios que me ajudem a transpor esse problema. Então, a ideia aqui, gente, identifiquei o problema, vou tentar ou sozinho resolvê-lo, ou, de certa forma, buscar construir a minha rede de apoio para poder dar fluxo a essa ansiedade. O que não pode é ficar só no e se, né? Assim, ai meu Deus, na queixa, na reclamação, no medo. Isso é que não pode, tá? Então a gente tem que construir objetivos, porque construindo objetivos você vai ter um resultado. E você lembra que a ansiedade ela quer movimento. E se você não dá movimento para ela, se você paralisa, ela fica patinando no mesmo lugar e não é boa. Né? Então você precisa solucionar, ainda que seja passinho de formiguinha, mas ir solucionando para você ir do. Ixi, Maria! Essa hora já embola tudo. Ir solucionando para você dar fluxo para essa ansiedade na sua vida, tá? A Ana colocou, eu fico mal por causa de um filho, outra hora o marido, as netas, parece que eu procuro problema para me deixar ansiosa. O aquecimento faço? Não entendi o que você quis dizer com aquecimento. Eu acho que deve ter sido outra palavra, o seu corretor, ele... mas dá para ver. A sua ansiedade mora na relação pessoal, né? Então, talvez, parece que eu procuro problema, esse é um padrão da ansiedade também. Às vezes não tem nada, nenhum problema, e a pessoa ansiosa começa a procurar problema onde não tem. Uma coisa que você pode fazer é primeiro, confiar que o seu filho, né, o seu marido, enfim, não faço a menor ideia de por onde passa a sua ansiedade, mas confiar de que está tudo certo, todo mundo vai conseguir, né, viver suas vidas e que cada um tem o seu processo. Uma coisa que eu aprendi na live do Bastante, que eu fiz na quinta-feira, é que a gente não tem muito direito de ficar interferindo no processo do outro, que às vezes precisa passar por uma dor, alguma coisa assim, para poder evoluir, tá? Bom, eu gostaria de saber, a gente já está meio que encerrando, o Instagram ele faz um movimento de encerrar. Quem quiser participar da aula gratuita, é totalmente gratuita essa aula, mas eu vou para o Zoom porque o Instagram não me deixa ficar num tempo maior. Essa aula vai ter
acho que são 3 horas de aula, se eu não me engano, que é um encontro sobre ansiedade, me manda um direct, tá? Que aí eu mando as informações e o link do Zoom para vocês poderem participar. E queria aqui agradecer a todos vocês e saber se alguém tem mais, se alguém tem alguma pergunta. Tânia, querida, não vou fazer a meditação hoje com vocês, mas vou fazer sozinha. Mas se alguém tem alguma pergunta em relação à ansiedade, na quinta-feira agora eu vou estar... Ah, gente, eu tenho um e-book. Eu sempre esqueço de falar isso, meu Deus do céu. Eu trabalho muito com ansiedade, então eu desenvolvi um e-book que está no meu site, que é o institutoauler.com.br, que são vários exercícios sobre ansiedade para ajudar a melhorar essa qualidade de pensamento. É gratuito, é um material que eu disponibilizei gratuitamente. Então é só ir lá no site e pegar o e-book, tá? Se inscreve, pega e faz os exercícios. Pega um caderninho e faz os exercícios que eles ajudam bastante, tá? Gente, então dá para ver que minha voz está acabando, né? Eu vou ficando por aqui. Gratidão a vocês. Quinta-feira eu vou estar aqui 9 horas da noite com a Suelen, que é uma personal maravilhosa, que a gente vai trazer essa consciência de como o corpo físico, né, o exercício físico ajuda a gente a manter o nosso bom humor, tá? A meditação que eu indico é a Mindfulness, né? Tem até como é que é o nome? Um seriado no Netflix que se chama Explicando a Mente. E esse seriado tem um episódio que calma aí, quero mostrar para vocês, que é da meditação, ó. Vê se dá para ver. Dá para ver? Ó, Explicando a Mente. É meditação. Está escrito aqui meditação. Ele explica a meditação do Mindfulness e o quanto é importante essa meditação, tá? Então, o curso ele não tem uma matrícula, é só me mandar um direct que eu vou te mandar o link. E aí eu vou inscrever você, mas não tem uma matrícula para se fazer, tá? 18 e 19 de julho, manda um direct para mim que eu vou te mandar as informações. Ou, se quiser receber, né, a informação por e-mail, entra no site e se inscreve lá no site, ou pega o e-book que você vai receber a informação, tá, Ana? Abraço, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus. Flávio tá adorando esse seriado. Que bom. Então, eu vou me despedindo de vocês, tá? E me mandem temas, se vocês quiserem, né? Aí tiverem alguma ideia de tema, pode mandar uns temas para mim que eu falo aqui para vocês, tá bom? Grata, Ivone. Beijo, gente. Até a próxima. Tânia, querida, tá exclusividade no Zoom, hein, Tânia? Tá demais, hein? Fica com Deus, gente. Marli, um beijo, querida. Beijo, beijo. Tchau.